multiplicação. Mais uma live. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, boa noite. Então chegou mais uma live, a terceira live do Encontro com Deus. Esperar mais um pessoal entrar aí. E hoje a minha convidada é a Larissa Macedo. A bênção de criatura, bênção de Deus. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Lari. Lari já tá aí. Lari, já pode me mandar solicitação, Lari, pra gente já começar. Porque pelo fato de ter um nenenzinho, né? Daí a gente não vai ficar te tomando muito teu tempo aqui. Daí tu já pode me mandar solicitação, meu amor. E daí a gente já vai entrar. Tá bom, meu amor? Boa noite, Luiz. Boa noite, meu amor. Olá, Paz, tudo bem? Paz. Como está, Lari? Estar contigo aqui. Imagina, Lari, a honra é toda minha. Muito obrigada por aceitar. Fiquei muito feliz. Amém. Assim, olha só. bem, pessoal, eu tô na igreja aqui no final do culto de jovens. Provavelmente a minha internet ela não tá tão boa assim, mas qualquer coisa a gente vai aí se ajustando, tá bom? Tá bom, meu amor. Então, Lari, pode começar. Vamos ser rápida hoje, porque tu tem um bebezinho, então a gente não pode ficar aqui muito se alastrando, né? É a mamãe. Com certeza. Já providenciei alguém. Já providenciei alguém para cuidar dele ali em cima. Inclusive, ele tá com febre. Tem que ser um pouco rapidinho mesmo, mas amém. Pois é, então tá, amém. Então tá, Lari. Então, assim, ó, fale pra gente, assim, o teu testemunho, como foi o teu encontro com Deus. Eu te conheci um pouquinho, tive o privilégio de estudar, fazer um módulo contigo de TQ, e eu vi um pouquinho de tempo que eu te conheci, como tu tem testemunho com Deus, né? Como Deus agiu na tua vida, como tu tem coisas para nos contar. Então comece, meu amor, fale para nós um pouquinho do teu testemunho. Então, vamos lá. Então, o meu encontro com Deus, ele aconteceu uns 2 anos atrás, e eu digo, né, eu ainda falo que o meu encontro com Deus, ele é diário. Todos os dias eu venho conhecendo cada vez mais de Deus, o que Ele quer de mim, para minha vida. Então parece que nunca é suficiente, mas com certeza de quem eu era e quem eu sou hoje tem uma grande diferença e muitas vitórias graças a Ele, porque sem ter uma vida com Deus, eu era uma pessoa muito infeliz. Vou te dizer, essa é a verdade. Eu atirava para todos os lados e nenhum dos lados eu me encontrava. Eu tinha relacionamentos errados, tanto amorosos quanto amizades que não eram legais, que só me levavam cada vez mais para baixo. O pessoal que está entrando aí, essa live para contar um pouco mais do meu testemunho, né? Um breve aí resumo do meu testemunho, como foi o meu encontro com Deus. Hoje é a terceira live, né, Bê? Isso, meu amor. Terceira live do encontro com Deus. Eu fui convidada aí pela B para participar e contar um pouquinho do meu testemunho. Então, há 2 anos atrás eu me encontrava num quadro depressivo. Começou a pandemia e eu comecei a ficar com muita ansiedade. Foi nesse tempo que eu comecei a mudar totalmente a minha vida. Eu já não tinha mais emprego, eu já tinha largado tudo para cima, eu estava afundada em drogas. Eu vou falar abertamente aqui porque eu não tenho vergonha nenhuma. De onde Deus me tirou, para nunca mais eu volto. E esse é um testemunho. Amém.
Amém. Eu me drogava todos os dias. Eu não estava mais trabalhando. Eu tinha um relacionamento péssimo com a minha avó que me criou. Um relacionamento péssimo com a minha irmã que morava conosco. E eu lembro um dia da Laura estar arrumando, a minha irmã, de estar arrumando as coisas dela para ir pro retiro. E eu ri e zombei dela. Falei, o que tu quer nessa igreja? O que tu vai fazer? Tu só tá perdendo a tua vida. E eu tava arrumando as minhas coisas pra ir pra praia. Foi nesse último carnaval, digamos assim, que eu participei, né? Que eu fui pra praia, que eu comecei a me dar conta de algumas coisas. E foi a partir daí que eu comecei a pedir por sabedoria. Quando a gente pede por sabedoria, Deus nos mostra algumas coisas que a gente tem que renunciar e tem que dizer não. E foi isso que ele começou a me mostrar e eu não dizia não. Então, cada vez mais eu fui me afundando. Literalmente, esse é um breve resumo do meu testemunho. É que eu me afundei e foi lá no fundo do poço que eu não tinha mais para onde olhar, que eu só tinha uma direção para olhar, que era para cima. Então, quando eu olhei para cima, eu entendi de Deus que foi o seguinte: pronto, acabou a tua festa, acabou o tempo e o período que tu tá perdendo a tua vida, porque agora tu é minha, agora eu te quero, agora tu vem para mim. Eu me batizei dia 10 de abril de 2020, 2021, eu já nem lembro mais, acho que depois que a gente tem bebê, a gente fica um pouco com a memória afetada, né? Mas foi uns 2 anos e pouquinho atrás. Isso mudou completamente a minha vida. Eu, desde então, comecei a querer ler mais a Bíblia, eu comecei a orar mais. Deus foi me mostrando o direcionamento. Com fome, né? Deus foi me mostrando o direcionamento dele em todas as coisas. E foi logo no início da minha real conversão, porque eu praticamente nasci na igreja. Eu era bem pequenininha e minha avó já levava a gente para os cultos. E com 14 anos eu comecei a trabalhar, quis fazer academia, porque eu só tinha amizades erradas. Então eu quis fazer academia, trabalhar, estudava à noite, eu achava que eu me mandava. Então eu tive um relacionamento, saí de casa e, consequentemente, saí da igreja. Nunca mais, na adolescência, assim, voltei. E foi agora mesmo que eu voltei, e quando eu voltei com tudo. Glória a Deus. Porque se eu tivesse voltado pela metade, com certeza eu não teria nada do que eu tenho hoje, eu não seria nada do que eu sou hoje. Eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa invejosa, eu era uma pessoa completamente oca. Só tinha uma casca, só tinha um cabelo loiro, um olho verde, só, sabe? Sabe o que é o que as mulheres normalmente se importam de com roupa, com beleza, com isso, com aquilo? Era eu antes. Eu era oca, porque por dentro não tinha nada. E quando eu decidi voltar para a igreja, foi num acontecimento muito importante da minha vida, que foi quando eu engravidei, antes do Bernardo. Eu acabei. E eu lembro que eu tava grávida no parto, eu orei e eu falei para Deus exatamente o seguinte: Deus, eu não sei se tu vai me ouvir, porque eu não sabia se Deus me ouvia, eu não sabia se ele estava comigo, eu não sabia porque eu não tinha esse hábito. Fazia muito tempo que eu não orava. E aí, quando eu orei, eu falei para ele que eu não queria tirar esse bebê, mas eu queria a vontade dele. Eu sabia que a vontade dele não era essa para minha vida. Então, eu pedi para a vontade dele. Eu só fiz isso. Eu quero a tua vontade. E aí foi como se Deus dissesse assim para mim: tá, mas e o que tu quer? Aí eu comecei a idealizar, bem naquele quarto, chorando, escuro. Eu comecei a idealizar várias coisas. Ai, Deus, eu queria casar, eu queria ter o meu canto, eu queria ter minhas coisas, para depois sim ter um filho, sabe? Eu não queria ter agora, mas tudo bem. 2 dias depois, eu acabei perdendo. E eu não fiquei mal, eu não fiquei ruim, porque eu entendi que aquilo era a vontade de Deus. Que não era para ti, Não era para mim. Então, sim, essa ali foi a resposta. Ô, Lari, só um pouquinho, meu amor. Lari, tá tremendo a imagem quando tu fala.
Ah, então deve ser a minha internet. Se eu não me mexer muito, pode ser? O áudio tá Isso, indo meu bem? amor. Tá. Isso, o áudio tá indo bem. Tenta não se mexer muito, que daí vem. Então, Tá. quando eu fiz essa oração muito sincera para Deus, eu pedi para Ele, eu disse para Ele que se a vontade dele fosse prevalecida, né, se fosse feita, eu iria voltar para a igreja. E cá estou, mesmo um pouco Amém, glória a Deus. mesmo um pouco contra a minha vontade, porque na época eu não queria, eu falei um pouco daquilo da boca para fora, mas eu sabia que era muito sério essa promessa, né? Isso Sim, que eu fiz para Deus. sim. E aos poucos ele foi me trazendo. E quando eu realmente encontrei Deus, que eu soube quem ele é, o que ele faz, o que só do que ele é na minha vida já supre todas as bênçãos e tudo que ele faz na minha vida, porque ele é misericordioso, ele é bondoso. Amém. Ele nos dá uma misericórdia infinita, mesmo a gente errando. Então, quando eu encontrei isso, eu encontrei uma plena paz. Eu comecei a me preencher. Eu não fui mais oca e hoje eu não sou mais oca. Mas eu vejo que aqui dentro tem um espaço infinito que cada vez mais enche e precisa ser enchido, né, de Deus, preenchido de Deus, e que parece que nunca acaba. Por isso que eu digo que o meu encontro com Deus mesmo é a cada culto, é a cada manhã, é cada vez que eu dobro os meus joelhos com problema ou sem problemas na minha casa. E esse é um pouco brevemente aí do meu testemunho. Começou tudo numa oração, num quarto, passando por uma dificuldade enorme. Eu estava desempregada, estava totalmente errada, com relacionamentos errados, grávida, estava sem futuro, sem perspectiva de nada, depressiva, ansiosa. E aí então Deus te resgatou. Eu fiz essa oração e depois de alguns meses a vida foi mudando, aí veio a pandemia, aí eu pensei, quer saber, eu vou largar tudo isso. Aí eu fui lá para minha mãe, passei um período lá na minha mãe, depois eu voltei para Porto Alegre. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu já voltei com uma sede de conhecer a Deus. Eu voltei com uma sede assim, ó, de saber mais quem ele era, o que ele tinha para mim, quais eram essas promessas que todo mundo diz, né, que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu vim com fome e até hoje eu digo que eu tenho ainda um pouco de fome, né? Por mais que eu seja saciada, assim, todos os dias, mas a gente, Deus nos alimenta, digamos assim, né? Cada vez mais de tudo que Ele é e também da palavra dele, né? Esse é um pouco breve aí do meu testemunho. Não sei se tu tem alguma pergunta, eu posso ter me confundido, contei o meio, depois o início, depois o final, mas é isso aí. Não, meu amor, olha, o teu testemunho assim assim, ó, pela honra e glória do Senhor mesmo, porque é o que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Ele nos resgata e nos dá o melhor, porque Ele é um pai, né? Nosso pai amado que nos ama muito. Lari tá dando umas interferências aí. Tá. Tu tem alguma palavra para nos dar depois desse lindo testemunho? Hoje eu pensei nisso, né? E eu até postei hoje de manhã sobre o tempo de Deus. Muitas vezes lá atrás, quando eu estava conhecendo a Deus, e eu digo, até hoje ainda tô conhecendo, mas eu não sabia o que eu sei de lá atrás. E eu queria cada vez mais, e eu queria no meu tempo, só que não é no meu tempo. E muitas coisas na nossa vida não é no nosso tempo, por mais que tem coisas que é a gente que faz, é a gente que corre atrás, é a gente que tem que fazer as obras, né? Porque fé sem obra não adianta de nada, mas... Opa, desculpa só um pouquinho, Lari. Só um pouquinho aqui, caiu aqui. Pronto, amor. Desculpa te interromper. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o tempo de Deus, ele é perfeito e ele não vai nos deixar na mão. Como muitas pessoas acham que se esperar um tempo maior ou algo do tipo, vai ser ruim. Eu acho que é isso, assim, em relação ao tempo. Eu tive que ter muito tempo com Deus para conhecer como eu conheço Ele. Eu tive que ter muito tempo com Deus para conseguir as vitórias que eu consegui nele. Eu tive que ter muito tempo e o tempo de Deus para muitas coisas mudarem na minha vida. Tem gente que vem hoje para a igreja
Tem gente que começa a ler hoje a palavra e já quer que amanhã Deus mude a vida, Deus transforme todas as coisas, sem renúncia, sem mudança, sem entrega, e não é assim que funciona. Eu paguei um alto preço, assim como Jesus pagou um alto preço por nós, eu também paguei alguns preços que para mim eram muito altos na época. Hoje eu vejo que é de nada, eram supérfluos, eram pique centavos, mas eu paguei um preço para estar onde eu tô hoje, para ter o que eu tenho hoje, para ter a paz que eu tenho hoje, para ter o conhecimento que eu tenho de Deus hoje. E isso eu não trocaria por nada. Não trocaria por nada mesmo. Independente das circunstâncias, independente de tudo que acontece na minha vida, independente do que eu tenho ou não tenho. Tudo que eu tenho que vem de Deus já me basta, já me é o suficiente. Óbvio, a gente está sempre correndo atrás da máquina, mas eu entendo que o tempo de Deus, ele é muito perfeito. E hoje eu tô vivendo o tempo de Deus. Eu tenho sonhos e muitos sonhos que ainda vão se concretizar em Deus, mas todos os dias Deus pede um pouco mais de paciência, que Ele tá tratando, Ele tá cuidando, Ele tá me protegendo. E quando a gente espera e quando a gente confia realmente no Senhor, a gente tem a certeza de proteção, a gente tem certeza de vitória lá na frente. Então é isso que eu posso passar hoje, né, para as pessoas que estão aí nos assistindo. Porque é isso. E vão nos assistir depois? Isso, e vão nos assistir depois, é verdade. Então, Lari, eu não sei se tu lembra, Lari, quando eu te chamei, né, e te falei que eu sempre olho teus stories e amo, né, tu com o teu gurizinho. E aí eu te falei, né, que eu queria fazer uma live. Lembra que que eu comentei que eu tava afim de fazer live falando de Deus? Porque às vezes é tão difícil, porque a gente tem essa fome que tu tá falando, da gente falar de Deus, da gente falar a nossa experiência com Deus, né? E a gente tem vontade de falar para todo mundo, parente, amigo, para todo mundo, porque a gente quer que todo mundo tenha essa experiência que a gente tem, né? Que todo mundo sinta a mudança que Deus pode fazer na nossa vida, se a gente querer, né? Se a gente aceitar. Então, e tu não pode chegar e falar para todo mundo pessoalmente, chegar falando assim, evangelizando, olha, tu tem que aceitar Deus, que Deus é maravilhoso, porque Deus é bondoso, porque Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Não é todo mundo que aceita, né, Lari? Então eu pensei, vou fazer uma live com testemunhos meus e dos meus amigos, das pessoas que eu vou convidar para as pessoas verem, porque através da rede social, hoje em dia, tem muita coisa ruim, mas a gente também pode transformar a rede social em coisas boas e falar de Deus para todo mundo ter acesso, porque tu não sabe o que a pessoa que está vendo no outro lado está passando, entendeu? Às vezes tu tá ligando Eu mesmo já aconteceu comigo antes de me converter, várias vezes, de ligar a TV, ligar a internet e acabar escutando uma palavra, né, um testemunho de alguém e achar aquilo parecido com a Sim. minha história. Então é essa que foi a minha intenção. E eu com certeza sabia que tu tinha um testemunho lindo para passar para todo mundo, né? Por isso que eu te convidei, aliás, eu digo que foi Deus que te convidou, né? Que eu te falei, né? Que eu sonhei contigo, que eu pensei assim, agora, quem que eu vou convidar para fazer a próxima live? E eu Sim. dormi e sonhei contigo e teu nenezinho, né? Aí eu falei, é a Lari, Deus tá mandando convidar a Lari. Com Amém. certeza Glória a Deus. não tinha pessoa melhor, porque tu é uma pessoa assim com um testemunho lindo. As pessoas puderam escutar um pouquinho, e eu tenho certeza que tem muito mais. E outra hora a gente vai fazer outras lives para te falar mais de várias histórias, vários testemunhos que Deus tem feito na tua vida. Amém. E eu não vou tomar muito teu tempo, porque a tua nenê tá doentinha, tu é a mãe, e a gente sabe como é que é isso. Então, olha, Lara, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada por Beijo. aceitar me dar um tempinho do teu tempo para mim. Pode falar, meu amor. Cortou um pouco agora, eu acho que é minha internet. Tá caindo um pouquinho, Então, né? todas, todas as coisas foram criadas por Deus. A internet existem muitas coisas ruins, mas a gente tem que persistir e continuar fazendo o bem aqui também. Assim como no mundo existem coisas ruins, a gente tem que fazer o bem, né? E Exatamente. nada melhor, santo, que
é maravilhoso de colocar esse desejo ardente no nosso coração de evangelização, de evangelizar, de levar as boas novas, de alcançar aquele perdido, aquele que precisa de uma cura, aquele que precisa de alguma coisa, né, de Deus. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade também de falar um pouquinho do testemunho, porque eu tenho certeza que pode ser muito válido, né, para alguém, porque a maior pregação nossa é o nosso testemunho. E também, assim, te abençoar e que tu seja forte, corajosa, que tu continue fazendo as tuas lives, que tu alcance em Deus, em nome de Jesus, os teus propósitos, e que através de todas essas lives, de todos esses projetos que tu tá colocando nas mãos do Senhor e falando do Evangelho, muitas pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Amém. Muito obrigada, meu amor. Amém. Boa noite, então, Larissa. Muito obrigada. Beijo. Beijo naquela fofura linda tua. Pode deixar. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau, meu amor. Obrigada.